começando aqui a terceira parte do nosso mini treinamento, que é então o auge do nosso mini treinamento diário, onde a gente começa pela questão temática, estamos falando sobre solo grampeado, depois nós falamos de gestão, como fazer a gestão, como fazer quantificação de trabalhos com uma cabeça cristã e como fazer a distribuição do valor que vem do cliente, do projeto, com os parceiros e almejar sim o lucro, que é o resultado da empresa. E nessa terceira parte é o ponto alto do plano vertical, que é adquirir experiência da vida espiritual, ou experiência na vida espiritual. E o como orar é um relacionamento, que em tudo que fazemos, tudo que fazemos, né? Quer seja fazendo um furo técnico lá para fazer um grampo, injetando lata de cimento, quer seja fazendo um cálculo de estabilidade, quer seja fazendo uma coleta de amostra, tudo que fazemos. Esse que é o nosso objetivo, que todo o sistema seja guiado pelo Espírito Santo, com a cabeça de Cristo. Esse objetivo é isso que nós fazemos aqui na terceira parte. Isso não é religião. Mas vamos então ao vídeo. Eu sempre trago nesse momento um vídeo, que na verdade é uma série de vídeos que eu sempre trago aqui e estudando sempre. E está lá disponível, né? Vamos pôr aqui o local. Está lá em cima, né? O caminho da experiência espiritual. Esse é o vídeo 1. E tem outros vídeos lá na playlist, que é o D7. O D7 19, né? Como está aí em cima. Lá em cima. D719 lá no canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano. Vamos ouvir então. Né? Então vejam que funções abençoadas, divinas, benditas, né? São essas que o Senhor plantou no nosso espírito. Uma lâmpada para sermos iluminados. Aqueles que andavam em trevas, hoje são filhos da luz. Iluminação para conhecer Deus na face de Cristo. Veja que bênção a mesa de comunhão. Comunhão do seu filho. O que Deus tem para nos servir nessa mesa é seu filho. Nós, os chamados que estamos do lado de lá, estamos nos deleitando na comunhão do filho. Quanto mais nos deleitamos na comunhão do filho, mais do filho é formado em nós. Comunhão. Então, basicamente, esse é o caminho da experiência espiritual. Colocamos, inicialmente, se você se lembra, em uma frase, né? O caminho da experiência espiritual é conhecermos as riquezas de Cristo e Cristo ser formado em nós. A frase inicial que colocamos. Agora avantajamos um pouquinho mais. O caminho da experiência espiritual passa por Deus se mostrar, se manifestar, falar pelas funções do nosso espírito. Então ele vai iluminar o nosso espírito, ele vai ter comunhão conosco no espírito, e graças ao Senhor, essa comunhão pode e deve ser ininterrupta, permanente. Não há por que não ser, a não ser que andemos de modo ofensivo ao Espírito Santo. Não é? Do contrário, é uma comunhão sem trégua, graças ao Senhor, e a consciência, mesma coisa. Então, basicamente, esse é o caminho do Senhor nos ensinar. Agora, nós vamos usar o tempo de hoje, como falávamos no início, buscando dar 4 passos, creio que será possível. E vamos buscar ser bastante objetivos nessa introdução. Ligados, esses 4 passos ligados ao perigo do subjetivismo. Irmãos, por que esse tema de subjetivismo? Deixe-me ilustrar então um pouco a respeito disso. Se você tem sido atento ao falar aí, digamos, mais atual de filósofos e basicamente sociólogos, inclusive psicólogos, você vai se deparar com uma frase se ainda não se deparou. E essa frase é: o mundo pós-verdade. Há 30 anos atrás, nós ouvimos, 20 para 30, nós ouvimos com muita intensidade, na mídia em geral, a frase:
o mundo pós-moderno, né? Essa frase já está muito batida. Agora é o mundo pós-verdade. O que isso significa? Em uma frase, não há verdade absoluta. Há a tua verdade, a minha verdade e a verdade dele. E alguns psicólogos usam a linguagem assim: cada um precisa conhecer a sua verdade. Muito cuidado com essa frase. Nós estamos realmente vivendo uma era que antecede o seu clímax, mistério da iniquidade e a revelação do anticristo, na qual era e fase esse axioma, mundo pós-verdade, será empurrado para dentro da sociedade, como já tem sido, e para dentro da igreja de uma forma absolutamente violenta. Uma enxurrada. Então, queridos irmãos, só há uma salvaguarda para nós. E acho que aqui que nós podíamos começar esse assunto do perigo do subjetivismo. É se nós formos o povo da verdade. Parece que simplesmente essa frase já é intimidadora. Imagina o mundo ouvindo essa frase das nossas bocas. Nós somos o povo da verdade. Vocês são os fundamentalistas, né? Vocês são os fanáticos, os estranhos, os donos da verdade, não é? Mas é isso que nós somos. Nós somos o povo da verdade, porque a verdade para nós é pessoal. A verdade para nós está contida naquele que disse: Eu sou a verdade, e Cristo. não uma verdade, não é? E se nós somos o povo dele, comprado por ele, então nós somos o povo da verdade. Essa é a nossa marca, né? Então toda a nossa experiência espiritual, ela será checada pela verdade. Nós não andaremos em termos subjetivos. E nem acharemos que as verdades de Deus são negociáveis. E nem achamos que o mundo evoluiu tanto que nós estamos na era pós-verdade. Irmãos, Deus tem atuado nesse chamado mundo pós-verdade, como sempre atuou, mas de uma maneira ainda mais visível, né? Nós o vemos por sua graça, de duas maneiras. A primeira é através de uma soberania restritiva. Se esse Deus bondoso, fiel e amoroso que temos, que conhecemos, não estendesse sua mão e não interviesse com sua soberania restritiva, nós já teríamos nos engolido vivos como geração, devorado uns aos outros. Então Deus intervém com sua soberania restritiva. Ele coloca limites no que o homem é e no que o homem faz. Do contrário, não haveria geração há muitos séculos. A segunda maneira, Deus intervém com a sua soberana graça. Então, por um lado, digamos, sua soberana mão, sua soberania restritiva. Ele diz não e é não, porque ele intervém. Por outro lado, ele intervém com sua soberana graça. E essa sua soberana graça, particularmente, é a sua intervenção na igreja. Agora, queridos irmãos, quando a igreja for retirada, o que será desse mundo chamado pós-verdade? O mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que o detém. Paulo diz aos Tessalonicenses. Então, que era e que hora nós estamos vivendo como igreja do Senhor? Quantos desafios! E como nós precisamos ser o povo da verdade que anda na simplicidade da verdade. E que checa sua vida, experiências, viver pela verdade. Então, deixa eu citar alguns exemplos para que isso fique mais claro para nós. Primeiro exemplo de subjetivismo. Senhor, nos ajude a checar nossa experiência e nosso coração. Número 1. Busca de sensações como evidências da fé. Não estamos interessados em falar de subjetivismo do mundo. Estamos interessados em falar de subjetivismo no cristianismo, para que nós sejamos checados. Então, o primeiro grande desafio que enfrentamos é essa questão de buscar sensações como evidências de fé. Agora, Senhores, eu vou repetir isso amanhã e termino aqui hoje, mas eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Não são sensações
que é sinal da vida espiritual. Não é. A nossa alegria está onde? Está em ganhar mais dinheiro, ganhar um nenê na família. Nossa alegria está num casamento, ter uma família abastada. É essa a alegria? E então você acha que se está bem na empresa é porque Deus está fazendo a vontade de Deus? Não é. Amanhã nós vamos escutar mais o Bornelli falando sobre isso. Mas nem o amor pelo filho, pelo pai, pelo avô, pelo neto, não está no plano horizontal. Eu costumo dizer que a gente não ama o próprio filho ou não ama o próprio pai ou o próprio cônjuge se a gente não amar Jesus Cristo, que é o melhor amor. Só com a mente de Cristo, só com a habitação do Espírito Santo, que aí sim nós estamos aparelhados para amar o filho, o cônjuge, o pai, os negócios. Então não é pela sensação que está tudo bem perante o mundo que estará bem perante o Pai. Amanhã a gente continua com isso. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia.